relações ou relacionamentos, né? A gente faz trocas, né, de tempo, energia, emoções com as outras pessoas. Isso, por mim, são os relacionamentos. Agora, você é consciente de como você faz essas trocas? Eu sou Lincoln Oatimaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Muitas vezes a gente faz essas trocas, né, essas escolhas, mas a gente não tem muita consciência, né, de como elas estão sendo feitas ou de se essa é a melhor maneira, né, de se fazer essas trocas. Por quê? Por exemplo, muitas vezes a gente não enxerga o outro. Então, nós estamos muito preocupados com a nossa própria necessidade e tentando cobrir, tentando suprir essa necessidade de alguma maneira, e a gente nem tem espaço para ouvir o que o outro quer. O outro quer realmente fazer o mesmo que você? Ele vai conseguir suprir? Ele tem condições de suprir essa sua necessidade? Ele tem aquilo que você precisa? Ele está oferecendo isso para você? Ou você está supondo que ele vai te dar ou que ele pode te dar isso no futuro? Às vezes você começa uma conversa, né? É para conhecer a pessoa, mas ao mesmo tempo você não tem abertura para conhecer a pessoa. Você faz tantas suposições, tantos planejamentos, tantas expectativas você cria em cima daquela pessoa, que você às vezes ignora algumas das coisas que ela está falando que vão contra aquilo que você está esperando, que contradizem, que mostram que você não vai conseguir aquilo daquela pessoa. Você simplesmente apaga, finge que não ouviu. Ou você ouve, mas você pensa, mas isso vai mudar. Existe a possibilidade de mudar? Sim, existe. Mas você partir do princípio de que vai mudar e de que a pessoa vai fazer aquilo que você quer e vai te oferecer aquilo que você precisa, as chances de você se decepcionar depois são altas. E mesmo quando isso acontece, você muitas vezes fala que é injusto, que a pessoa está sendo injusta com você, que você fez tanto, que você se dedicou tanto, que você tentou tanto, e ela não correspondeu. Mas também, às vezes você nem se perguntou se tudo que você estava fazendo, se era o que a pessoa queria, se era o que a pessoa precisava. Então, às vezes ela não valoriza o que você fez, por quê? Simplesmente porque para ela realmente não era algo que ela estava buscando. Não era o que ela precisava também. Então você está colocando um valor no seu produto, né, no que você está oferecendo, um valor alto, e está cobrando, né, e falando o preço que você quer por ele, né, cobrando esse valor do outro, sendo que o outro muitas vezes não via a mesma coisa, não sentia a mesma coisa. Então você conversou direito? Você realmente está escutando o que a outra pessoa tem a dizer, o que a pessoa tem a oferecer? E se ela quer o que você está oferecendo para ela? Muitas vezes também não é uma troca justa no sentido de se eu dei algo para você, você que vai ter que me devolver na mesma medida alguma coisa. É a relação de pais e filhos, né? Os pais cuidam dos filhos quando eles são novos, até eles chegarem numa idade adulta, mas não obrigatoriamente os filhos vão cuidar na mesma intensidade, na mesma medida dos pais quando eles chegarem na velhice. Alguns pais vão morrer antes dos filhos conseguirem ter condições de ajudar os pais e retribuir isso. Mas como que funciona essa retribuição? Eles vão cuidar dos próprios filhos, né? Então eles vão passar para frente. Se torna como se fosse uma corrente, né? Você vai
aumentando o número de pessoas que são beneficiadas por esse tipo de coisa. Então, não obrigatoriamente você vai devolver para a mesma pessoa que te fez o bem, que te fez o favor. Às vezes a pessoa já está plena, ela já tem aquela necessidade suprida, porque você vai ter que devolver para ela. Então, aceitar as coisas de quem tem bastante, né? De quem tem para te dar, e isso vai suprir uma necessidade sua. E você dá o que você tem, oferecer o que você tem para quem precisa daquilo. Isso eu acho uma troca mais justa ou mais interessante como um todo, né? Para com o mundo, né? Não é um a um, mas como você interage com o mundo de um modo geral. Eu recebi muito, por isso que eu consegui crescer, por isso que eu consegui ter sucesso, e agora deixa eu fazer algo para melhorar o mundo, por exemplo, né? Então não é que eu vou devolver especificamente para quem me fez o bem. Às vezes ela já não está mais aqui, ela já não está mais entre nós, você não tem contato. E muitas vezes a influência que ela teve na sua vida, ela mesma nem sabe, ela mesma nem sentiu, ela não fez algo com esse propósito, com essa intenção. E às vezes uma frase que a pessoa falou pode mudar completamente a forma que você vê o mundo, que você interage com as pessoas. Como que você vai pagar isso? Qual o valor disso? Ou como que você põe preço nessas coisas? Por um lado, às vezes foi um instante, foi uma frase, então é uma coisa muito simples, mas se mudou sua vida, quanto que isso não valeu para você? Então, mesmo se você tentasse pagar para ela, às vezes ela ia falar: poxa, mas você está querendo me pagar uma fortuna por uma frasezinha que eu falo para todo mundo, né? Quanto que isso faria sentido para ela, ou quanto que ela não se sentiria tirando proveito ou se sentindo devedora para você de alguma maneira. Então é importante ver que nas relações humanas, você ficar dando valor, você ficar tentando medir quem que está devendo para quem. Existem algumas relações que os dois vão se sentir devedores sempre. Existem algumas relações que os dois vão se sentir injustiçados e achar que o outro está devendo para você. Existem algumas relações que vão parecer um pouco mais justas. Mas é importante você mesmo verificar consigo mesmo o quanto que essas relações são boas para você e quanto que elas são justas para você no momento que você está vivendo. E não ficar cobrando depois que o outro pague um valor que você acha que ele te deve, né? Se não estiver bom para você, se estiver muito ruim, conversa com a outra pessoa, tenta ajustar um pouco algumas coisas, vê se a pessoa também considera que aquilo, ou como que a pessoa está vendo aquela situação. E aí, se não chegar a um acordo, às vezes é uma questão também, às vezes até de terminar a relação que vocês têm. Não é porque começou com um objetivo em comum, ou porque vocês enxergavam aquilo como próspero, né? Ou que daria bons frutos, que aquilo vai dar. Às vezes, no meio do caminho, vocês vão percebendo que tem as divergências, que não era bem aquilo que vocês acharam inicialmente. E tá tudo bem, não é que obrigatoriamente tem alguém errado na situação. Às vezes é simplesmente uma constatação de que vocês começaram a ir para caminhos um pouco diferentes, ou que vocês enxergavam algumas coisas, usavam às vezes a mesma palavra, mas vocês enxergavam a situação de maneira bem diferente. Você falar que ama alguém e o outro falar que te ama, não quer dizer que é na mesma intensidade, não quer dizer que seja da mesma maneira. A forma de demonstrar amor de cada um é diferente. Então, às vezes é um problema mais de compreensão, de você entender essas diferenças, do que realmente de quem está dando ou não amor, por exemplo, né? Então, tenta observar como que são suas relações,
Por que que você ainda está, às vezes, num lugar que você sente que sempre está desvalorizado, né? Que a pessoa não te respeita, que a pessoa não cuida de você. Por que você não procura aí uma pessoa que faça isso da maneira que você entende, do jeito que você espera, né? Essa é a reflexão de hoje. Espero que tenha ajudado, né? Se gostaram, deem um like, sigam o canal. Eu vou ficando por aqui. Até mais.